Amados amigos, queridos irmãos, bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré, nos envolva, nos fortaleça, hoje, amanhã e sempre, para que possamos aproveitar o nosso presente, a nossa reencarnação e, acima de tudo, melhorarmos moral e espiritualmente. Depois de um breve intervalo, vamos seguir no fechamento do capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No último vídeo nosso, Limites da Encarnação, que nós comentamos, e hoje nós fechamos esse capítulo com necessidade da encarnação. Trata-se de uma pergunta que nós vamos ver aqui e que quem nos responde é o Espírito de São Luís, que vale uma referência para nós. São Luís foi um dos espíritos encarregados pelo Espírito da Verdade de acompanhar o nosso querido Allan Kardec, que comemorou aniversário de nascimento agora no último dia 3 de outubro. Então foi esse Espírito São Luís quem acompanhou, porque afinal de contas Allan Kardec trabalhou intensamente na codificação da doutrina, de maneira que até a sua saúde física não acompanhou a sua saúde espiritual. O corpinho físico foi cansando, mas ainda assim ele teve a assistência e ajuda espiritual deste Espírito tão maravilhoso. E é ele, então, quem responde no item 25 do capítulo 4 do Evangelho, se a encarnação é uma punição. É uma pergunta. Encarnar é uma punição. E não há senão espíritos culpados, devedores, que estariam então obrigados? Será que são apenas estes devedores que encarnam? Ou a necessidade da encarnação é muito mais ampla, abrange muito mais entidades que não são devedores, não são culpados na palavra do Evangelho? Então é sobre isso que nós vamos comentar hoje e que aí, desde já, Santo Agostinho deixa muito claro que a encarnação, como maneira de progresso, como cumprimento da lei moral do progresso, nada mais é do que o desenvolvimento da inteligência. A encarnação, então, uma oportunidade divina em que um espírito se une a um corpinho físico e aproveita esta oportunidade para desenvolver a sua inteligência. Inteligência esta que é um atributo do espírito. Então, a bagagem material reencarnatória aproveita-se na bagagem espiritual, nesse desenvolvimento moral, intelectual do espírito e espiritual. Para isso é. Então, se é um desenvolvimento da inteligência para o espírito, pode ser apenas uma punição? Teria sentido colocarmos a reencarnação como algo de desenvolvimento da inteligência e ao mesmo tempo punitivo? Dá a ideia de uma desarmonia. Então não são para todos uma punição. Principalmente porque Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e como diz na pergunta 13 do Livro dos Espíritos, soberanamente justo e bom, soberanamente, um atributo a mais da divindade, não poderia punir nenhum de nós, seus filhos amados. Na realidade, a punição é algo consequente, na verdade, uma consequência do que nós fizemos. Nós fizemos no nosso passado, no nosso presente. Que por isso que o capítulo seguinte é bem-aventurados os aflitos. Estas aflições que necessitam ser reparadas. E por isso a encarnação, nesta condição, é uma necessidade. Vamos pensar juntos. Lá atrás,
lá atrás, há bastante tempo, nós fomos criados simples e ignorantes. Pelo princípio vital do cosmo universal, Deus usou esta energia e criou os espíritos, dentre eles nós. Eu, todos vocês. Fomos criados, pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Na nossa caminhada temos um objetivo: seguir evolutivamente, melhorar moral e espiritualmente. Sede perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Então, na nossa caminhada, ao invés de ser assim para o objetivo, o que acontece? Nós fazemos isso. Vamos caminhando para outros lados. Muitas vezes para trás, no sentido de adquirir mais dívidas. E aí, por esse nosso livre-arbítrio, pela permissão divina de fazermos o que bem entendermos, respeitando o livre-arbítrio do próximo, nós adquirimos faltas, débitos a serem resgatados. E por isso, voltamos aqui. A justiça soberana e bondosa de Deus permite que nós voltemos a este planeta e resgatemos estas faltas. Tudo isso é o desenvolvimento da inteligência, porque eu vou pensar, para que sofrer? Para que adquirir mais faltas, mais débitos, se eu posso ser feliz? Para que eu vou alimentar o ódio se eu posso cultivar o amor? Para que eu vou alimentar a discórdia, a desarmonia, se eu posso praticar o perdão? E assim sucessivamente com as virtudes. Eu vou tirando daqui de dentro do meu coração algo negativo, substituindo por algo positivo. Esse é o desenvolvimento da inteligência. Mas isso leva tempo. Porque, afinal de contas, já são milhares e milhares de anos que nós estamos voltando, reencarnando e desencarnando. E a nossa inteligência ainda está num processo de desenvolvimento, mais próximo do início do que do fim. É verdade. Mas aqui estamos para tentar melhorar. Então, nessa condição, a reencarnação é uma necessidade. Somos culpados, mas não é uma punição, é algo necessário. E para fundamentar tudo isso, nós temos aqui no Livro dos Espíritos, já falamos aí uma série de perguntas, mas tem uma delas que nós vamos fazer a leitura, porque é interessante. Trata-se da encarnação nos diferentes mundos. E aí, na número 174, assim nos diz. Vamos à leitura. Voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Resposta: não. Mas se não progredistes, poderei ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Então, vejamos que é uma necessidade? Não. Porque tem espíritos que já não têm estas faltas que nós estamos comentando até agora. É verdade que a grande maioria dos espíritos que encarnam aqui neste planeta hoje, de provas e expiações, tem necessidade, porque ainda tem faltas a serem resgatadas, expiadas. Mas há uma pequena minoria, uma pequena parte de espíritos que encarnam aqui não por necessidade, mas por vontade. Encarnam aqui para ajudar aqueles que ficaram para trás, para ajudar no trabalho espiritual de Jesus, na difusão do amor e da caridade, para ajudar a todos nós no sentido coletivo de progredirmos juntos. E aí um exemplo são os grandes missionários. Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e entre tantos outros. Ainda outro dia falávamos de Francisco de Assis. Vejamos que entre os grandes povos da humanidade sempre tem o seu missionário. E não é exclusivo da doutrina espírita, porque todos levam a Deus, todas as religiões cristãs.
Então, tem os seus missionários. Por isso que nessa pergunta 174, quando diz é uma necessidade, não. Porque tem outros que já progrediram e eles encarnam aqui, retornam a esse mundo corporal com uma missão. Já tem até a sua inteligência desenvolvida e eles retornam aqui nessa tarefa de amor. Mas a grande maioria, repetimos, está aqui por necessidade de desenvolvimento da inteligência e resgate das faltas do passado e do presente, que nós vamos ver no próximo capítulo. De qualquer maneira, São Luís fecha o capítulo dizendo que a encarnação neste mundo aqui, planeta Terra, provas e expiações, é um estado transitório. Amanhã resgatamos todas as nossas faltas, não temos mais necessidade de aqui encarnarmos. Podemos ir a outros mundos ou podemos encarnar aqui não por necessidade, mas por missão. E ainda, aqui o nosso querido São Luís traz para nós uma ideia interessante, que coloca, fundamentando tudo isso, 2 pontos finais. O primeiro, podem os espíritos que têm necessidade, que têm débitos, faltas a serem resgatadas, mas eles podem prorrogar o seu retorno ao plano material, ou seja, são espíritos devedores como nós, que estão no plano espiritual, na erraticidade, no sem reencarnar, embora tenham necessidade. Olha o que nos diz Santo Agostinho, no Evangelho segundo São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que sua obstinação podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo. Porque aí, voltemos então, eles podem prorrogar a sua encarnação. Pode, é a história do livre-arbítrio. Indefinidamente, eternamente não, porque há um momento que eles vão ter que reencarnar aqui. E aí, quando eles tiverem que reencarnar, poderia ser interpretado como um castigo, porque eles passam a ter uma reencarnação compulsória, porque de fato precisam. E eles vão ter que sim, mesmo contrariados, encarnar. Tudo isso nós encontramos novamente no Livro dos Espíritos. Seguindo a mesma linha do nosso querido São Luís, a gente encontra na pergunta 332 do Livro dos Espíritos, quando trata do retorno à vida corporal. Assim nos diz o Livro dos Espíritos. Vamos lá. Pode o espírito aproximar ou retardar o momento de sua encarnação? Resposta: pode apressá-lo, solicitando-o por seus votos. Pode também retardá-lo, se recua diante das provas, pois entre os espíritos existem também os covardes e indiferentes. Todavia, não o fazem impunemente, pois sofrem como aquele que recua diante de um remédio salutar que pode curar. Então, vejamos que eles podem apressar, pedir para encarnar, como nós vimos no nosso lar, de 2 pessoas, 2 espíritos, que foram consultar o ministro e que queriam voltar à vida corporal para dar continuidade no seu resgate. Então, eles pediram, apressaram, aproximaram a sua encarnação. Mas também podem ter espíritos que ficam 10, 20, 500, 1000 anos sem encarnar. Retardam
a sua reencarnação. E aí eles não vão ficar impunementes, no sentido de que então vão pensar que a encarnação é um castigo, uma punição, porque eles vão somar ao mapa reencarnatório deles, a bagagem espiritual deles, tudo aquilo que negativo eles já trazem, mais o que fizeram na erraticidade em prejuízo aos semelhantes. Então, a bagagem vai ficando mais pesada, mais densa, mais difícil de ser resgatada. Por isso que São Luís, então, traz essa ideia para nós. E no final, uma questão interessante também. Ele coloca uma forma de pergunta e deixa a reflexão para nós, para analisarmos juntos se espíritos, quando encarnam, que têm a necessidade encarnatória, se quando eles retornam à vida corporal, se eles poderiam, em uma encarnação, resgatar todas as faltas. Então eu venho para aqui, reencarno, trago 10 faltas mais ou menos a serem resgatadas, para cumprir todo o meu planejamento e me tornar um espírito completista, puro, já liberto das minhas faltas. Eu posso reencarnar e resgatar essas 10 faltas de uma só vez? Termino tudo? É possível? Então, São Luís coloca para nós que é bem possível, com um grande esforço, com uma grande dedicação, voltar aqui e resgatar as faltas que foram planejadas. Mas vai ser muito difícil que nesse reencontro aqui no mundo corporal, que o lar é uma oficina de trabalho, que eu vou reencontrar aqueles que eu prejudiquei no meu passado, e que então eu consiga resgatar tudo, porque não só dentro de uma família eu tenho todos que eu prejudiquei. Alguns sim, mas tem outros que eu ainda não reencontrei, porque são séculos de faltas. Então eu não vou reencontrar todos em uma encarnação apenas. Eu vou encontrar 2, 3, 5, mas ainda tem no plano espiritual mais uns 2, 3, 5. Por isso que eu preciso de várias encarnações ainda para poder reencontrar com todos. Já imaginemos se todos estivessem de uma vez, eu poderia me sentir sobrecarregado, fatigado e não conseguir aproveitar a oportunidade. Por isso que é muito difícil, embora não impossível, em uma encarnação apenas resgatar tudo. Por essa razão, a encarnação, a lei da reencarnação, ainda para nossa grande maioria, é uma necessidade, porque nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência. Assim, nós fechamos o capítulo 4 do Evangelho para partirmos para o 5, bem-aventurados os aflitos. Vamos falar das causas anteriores, causas atuais das aflições e também vamos contar como foram ditas as bem-aventuranças pelo nosso Mestre Jesus. Muita paz, muita luz, uma boa semana e se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões e críticas, por favor, participem junto conosco. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Tchau, amigos!